Bom, de volta ao Nilson Caririas com este papo aqui muito esclarecedor com a doutora Patrícia Vieira, ela que é a chefe do cartório da Zona 28 aqui na cidade de Juazeiro do Norte, tirando aqui essas duas. Doutora, inclusão. Muita gente pergunta, teve essa preocupação, tem essa preocupação por parte do cartório? E o que mudou? Como é que foi montada essa estrutura pensando nessa inclusão aqui na cidade de Juazeiro do Norte? Nós estamos trabalhando muito a inclusão. Eu diria assim que é uma das peculiaridades das eleições em Juazeiro do Norte, em especial, em todo o estado do Ceará, essa preocupação. A gente tem sempre que pensar assim que para a gente ser democrático, para haver democracia, eu tenho que ter a representação de todos os grupos sociais, tanto os grupos maiores quanto os grupos minorizados. Então, a gente está fazendo um convite, estendendo sempre esse convite de participação. Nós vamos ter pela primeira vez nas eleições aqui em Juazeiro do Norte a participação de mesários surdos, uma participação maior de intérpretes de Libras. Nós também estendemos todo o convite para participação com o mesário para a Casa da Diversidade. Então, a gente vai ter mulheres trans, homens trans, também participando, de modo que todos se sintam em casa, porque a cidadania é para todos. Né? Então, a gente está fazendo todo esse processo de inclusão, sem contar, é claro, todas as questões relacionadas também à acessibilidade. Tem muita novidade na urna, muita novidade bacana. A senhora, nós conversando aqui em off, a Luciana estava chamando a atenção aqui, que a Luciana é bom que ela vai nos lembrando. Isso aqui é assessora, fiel e com conhecimento bem afiado. Vamos ter intérprete, linguagem de Libras, né? Bem importante e tudo. É uma novidade e um respeito por esse público, né? Que a gente... Pela primeira vez, se eu estiver errado, a senhora me corrige, eu gosto sempre de dizer isso. Vamos ter, doutora? Exatamente, nós vamos ter. A gente tem que lembrar que as pessoas surdas, elas são alfabetizadas primeiro em Libras. O primeiro alfabeto deles é em Libras. Então, você ter a urna apenas com o alfabeto comum, muitas vezes atrapalhava, não tornava acessível o voto para as pessoas surdas. Então, agora na urna, para qualquer eleitor, quando o eleitor for lá votar, ele vai ver no cantinho da tela a intérprete de Libras dizendo qual cargo que será escolhido naquele momento. Então, a intérprete está lá dizendo, agora você vai votar para deputado federal, agora deputado estadual. Isso vai facilitar muito o acesso do surdo a esse direito de votar. Muito interessante. E com certeza ele desperta o interesse deles, né? Não tem coisa melhor do que você se sentir, me desculpa a expressão, valorizado. Não, opa, alguém está se preocupando comigo. Exato. Isso é ótimo, é muito bom. A gente fala muito assim que votar tem que ser fácil, porque tem que ser para todos. A dificuldade tem que ser naquele trabalho de escolher o candidato, de fazer a pesquisa, de saber a vida do candidato e as propostas, mas o ato de votar tem que ser fácil. Tanto que outra alteração interessante da urna desse ano é o áudio. Porque o áudio, nós já temos algumas eleições que a urna ela tem áudio para as pessoas cegas ou com baixa visão, mas o áudio ele era muito mecânico, porque o sintetizador de voz, ele lia a partir daquele registro fonético, né, do registro gráfico do nome da pessoa. Então, às vezes, quando o candidato tinha um D mudo, uma letra muda no seu nome, e você tinha aquela leitura, né, pelo sintetizador, ficava muito confuso. E agora não, o candidato ele tem que informar a fonética, como é que eu escuto o nome do candidato se ele for lido. E o áudio vai reproduzir isso. Então vai bem ficar claro, né, doutora? Bem claro, vai facilitar demais assim, esse áudio para as pessoas cegas. É mais um passo nesse quesito de acessibilidade. Outra coisa interessante, que o áudio, ele sempre dizia o nome do candidato principal daqueles cargos majoritários. Então, por exemplo, esse ano a gente tem senador, governador e presidente. Então, o áudio só dizia o nome do candidato a senador, a governador, a presidente. Agora não, o áudio vai dizer o nome do candidato titular e dos suplentes ou dos vices. Então, é um áudio mais longo também, mas que dá ao eleitor uma segurança maior sobre a sua escolha. É a grande preocupação do cartório, do TSE, do Tribunal Superior, levar essa segurança, né, doutor? Isso que eu digo, a senhora acabou de colocar aqui, esse exemplo hoje, o nosso sistema eleitoral é modelo para o mundo inteiro. Isso, né? Exatamente. Para o mundo inteiro. Quando a gente vê a maior nação, a maior nação do mundo, potência militar como os Estados Unidos, tá o problema até hoje, a gente tem ou aquela demora, aquela coisa bem arcaica de passar 15, 20 dias naquele sofrimento com o mesário e tudo. Para quem é esse voto aqui? Não, o X está mais para cima, está mais para baixo. Não existe. Quer dizer, hoje eu me orgulho muito desse sistema eleitoral brasileiro, seguro, né, transparente, e agora com essas mudanças. Doutora, me diga uma coisa, o que é aquele QR Codezinho que tem lá? Para qual a importância?
Queria que a senhora explicasse. Uma das coisas que acontecia na eleição, que era muito engraçada, é que quando a urna finaliza, né, encerra os trabalhos, ela começa a emitir o boletim de urna, havia uma verdadeira guerra dos fiscais para ver quem pegava o PU, verdade. né? Porque para eu ter acesso ao resultado da urna, eu tinha que ficar com o papel. Então, era uma verdadeira guerra por aqueles BUs. Com o QR Code, eu não preciso mais ter o papel. Se eu tiro uma foto daquele QR Code, eu já tenho no meu celular o BU digital. Então, o QR Code, ele permite que várias pessoas tenham acesso ao boletim de urna sem precisar ficar com aquela tira de papel. Na hora em que o boletim ele é impresso à primeira via, qualquer fiscal já tira a foto, já passa pelo WhatsApp, já publica no Instagram e aí está no mundo. Então, é uma forma de eu rastrear o resultado, de eu compartilhar o resultado, dar publicidade ao resultado sem depender de um pedaço de papel. Interessante, viu, doutora? Porque eu me recordo, como os franciscanos e os salesianos são os dois maiores locais com o maior número de urnas, né? Eu sempre fico nos franciscanos, salesianos, divido a nossa equipe, para que a gente possa ter noção, candidato A, B ou C, que esteja na frente ali, os primeiros bem mais colocados, mais bem votados. E a gente tem aquela preocupação de pegar e ficar ali olhando. Quer dizer que agora eu chego lá na urna, terminou a eleição, né? Eu posso chegar lá, apontar, direcionar. Isso só após a votação. Exatamente. Na hora Pra que o deixar bem primeiro claro, né? BU ele é impresso, Pronto. você já tira a foto do QR Code. A pessoa que tirou a foto, se quiser, já pode abrir ali no seu celular e conferir com o de papel, mas conferiu, tá tudo ok? Já começa a compartilhar. E é muito importante que haja esse compartilhamento. O que a gente pede é, você teve acesso à informação, compartilhe. É importante que a gente use as nossas redes sociais, os nossos grupos de WhatsApp, para compartilhar a informação. Ruim é você compartilhar a desinformação, sem saber se ela é verídica. Mas você compartilhar a informação, compartilhar o QR Code da Zeresma, o QR Code do boletim de urna, compartilhar o que está acontecendo no local de votação, isso é importantíssimo porque dá segurança para todos nós. E está ajudando, né, o fortalecimento da democracia e na transparência também, exatamente, que é muito interessante. A Justiça Eleitoral não tem nada a esconder, por isso que tudo tem que ser público. Tudo que a gente faz, as audiências de carga de urna, a própria apuração, tudo tem e deve ser público. Por isso que a gente está sempre de portas abertas. Doutora, quantas pessoas diretamente, se a senhora lembrar o número, envolvidas nesta grande operação no próximo dia 2? Nós temos, dentre os convocados, tirando os mesários, né, a gente vai ter nessa eleição 2.296 mesários, mas além deles nós temos 433 auxiliares de eleição, que são essas pessoas que a gente chama de apoio logístico, distribuídos em todos os locais de votação, além dos delegados de prédio, que são um por cada local, indicado pelo responsável por aquele prédio, e os auxiliares de junta eleitoral. Sem contar aí todas as pessoas da segurança pública que fazem parte da nossa equipe, né? É muito importante a gente dizer, nós vamos ter aqui em toda a região do Cariri, especialmente em Juazeiro, nós temos uma grande parceria com a Polícia Militar, através do Tenente Coronel Santana, que é o comandante do 2º Batalhão aqui na região. Também com as forças especiais, né, com as forças de segurança, a Força Nacional de Segurança. Então, nós vamos receber integrantes do Exército Brasileiro, do Juazeiro solicitou o apoio, sim, né? Sim, a gente já sabe que vai vir do destacamento de infantaria de Crateús, então vão estar aqui conosco para nos dar todo o apoio, de modo que nós estamos trabalhando em parceria. E eu acho que é muito importante se diga isso, porque às vezes nas redes sociais, por conta dessa desinformação, sempre se coloca como se fossem polos opostos, né? A Justiça Eleitoral versus Forças Armadas. Isso não é verdade. As Forças Armadas sempre foram e sempre serão parceiras da Justiça Eleitoral para a garantia da distribuição das urnas, para o acompanhamento do dia da eleição, para a garantia da segurança da eleição e da liberdade de voto de todos. Esse é o papel do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para nos trazer esta segurança, esse conforto e para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível. Doutora Patrícia, uma outra coisa, o pessoal perguntando, preso vota? Eu vou perguntar para ela. Sim, depende da situação em que aquele preso está. Só existe suspensão de direitos políticos, ou seja, só não vota quem tem uma condenação criminal com trânsito em julgado. Então, aqueles presos em razão de sentença definitiva, eles não votam
porque está na Constituição. Mas aqueles que estão presos provisoriamente, ou seja, aguardando o término de processo, aguardando o trânsito em julgado da sentença condenatória, esses estão com seus direitos políticos imaculados. Então, eles têm o direito de votar e, por isso, nós temos, sim, sessões eleitorais, tanto na PIRC, quanto naqueles estabelecimentos de retenção de jovens também, né, que são menores de idade, mas têm mais de 16 anos. Então, a esses é garantido, sim, o direito de voto e nós estamos nos preparando e treinando os mesários desses locais. A senhora tocou num ponto importante aí. Fake news preocupa muito, né, doutora? Porque, sinceramente falando, é uma falta de respeito à democracia, uma falta de respeito com o seu próximo, com tudo que há de bom nesse país. Eu acho que a gente tem que fazer de tudo para a gente preservar, né, esse tipo de coisa. Como é que o cartório se preparou? E, logicamente, tem um pardal, qualquer pessoa, se perceber que tem alguma coisa, uma denúncia a fazer, né? Especificamente, falando de denúncias, nós temos o pardal, mas voltando à primeira situação, o fake preocupa. Como é que vocês pretendem lidar com isso? Qual a orientação que a senhora deixa para o eleitor que está nos assistindo nesse momento? Toda a atividade da Justiça Eleitoral relativa à desinformação, ela está muito voltada para a parte educacional, né? Então, a gente tem duas formas de tratar essa questão da fake news. Primeiro, a gente se preocupa com a educação política. Então, toda a nossa propaganda ela é voltada no sentido de que o eleitor ele deve pesquisar. Ele deve antes verificar a fonte, né, doutora? Exatamente, verificar a fonte, ver quem foi que postou, quem foi que compartilhou. Nós sabemos que todos os mecanismos de imprensa, todos os meios de comunicação sérios, eles têm toda uma preocupação com o garimpo daquela informação, a forma como vai passar aquela informação, e você percebe isso muito claramente até pelo texto que é postado. Então, a gente pede aos eleitores que não compartilhem qualquer coisa, né? Verifiquem a fonte, se informem, porque isso atinge a nossa consciência de voto, a nossa liberdade de escolha. Confunde, né? Exatamente. Então, a gente tem essa parte de educação, nós também estamos disponibilizando para todos os eleitores uma série de páginas onde ele pode pesquisar sobre aquele assunto. Então, a gente tem o Fato e Boato, que é uma parceria com uma série de agências checadoras, o chatbot do TSE, né, que é do WhatsApp, você pode, inclusive, perguntar por mensagem no WhatsApp do TSE. É verdade isso? E você manda para o TSE e ele Isso é uma ferramenta nova, desenvolvida justamente para isso, né? Exatamente. E não é o TSE que está dando informação, ele está só intermediando a pergunta do eleitor com as agências checadoras, o Estadão Verifica, Aos Fatos, né, a Agência Lupa. Então, a gente pede muito que façam isso. Além disso, a gente firmou uma série de parcerias com as plataformas digitais, como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, o Google, para caso o eleitor ele receba informações que ele considera que são falsas, né, ele pode denunciar pela própria plataforma, que vai ser dada uma agilidade na verificação daquele conteúdo e bloqueio daquele conteúdo, uma vez verificado que se trata de uma ação criminosa, né, de disseminação de fakes. É mais uma prova para você ver o que é transparência, porque se tivesse alguma coisa de errado, você perguntaria diretamente ao carteiro eleitoral, a fonte. Mas não, são parceiros para você ver como a coisa funciona. Eu vou dizer, é um terceirizado para dizer, não vá nessa não, que aí é mentira. Não confie, não. Né? É mais ou menos assim que é para a pessoa entender. Doutora, com relação, a senhora já falou do pardal, salvo engano, né? A respeito dessas denúncias que podem chegar. Propaganda eleitoral, ela vai até quando? A propaganda eleitoral, ela, em regra, vai até a véspera da eleição. Por que eu digo em regra? Porque nós temos vários tipos de propaganda. Então, a depender da forma como é feita, por exemplo, os movimentos, as grandes reuniões públicas de carreata e passeata vão até a véspera, o comício vai até a quinta-feira, a propaganda na TV também vai até a quinta-feira. Então, a gente vai ter datas de término diferentes a depender da propaganda. Lembrando que esse ano é um ano de eleição geral, ou seja, a eleição ela ocorre a nível estadual e a nível nacional para presidente. Então, os cartórios eleitorais, eles não decidem sobre propaganda. Quem decide é o próprio TRE e o TSE. Nós apenas recebemos eventuais denúncias e encaminhamos para eles. Toda a parte de fiscalização, de dizer na prática, né, o que pode, o que não pode, além daquilo que já está na lei, é feito pelos próprios tribunais. E de imediato, né, doutora? Exatamente. Lembrando que a melhor forma de fazer essa denúncia é pelo pardal, porque o pardal ele já encaminha para o órgão competente. Então, quando você faz uma denúncia, por exemplo, de uma fake,
no Pardal, ele já encaminha direto vai diretamente. Direto para o TRE, para a comissão que é responsável por verificar a propaganda irregular na internet. É a mesma coisa, um comício, eu tenho percebido que eles estão muito ágeis, né? Pelo menos agora já vi algumas propagandas de vários candidatos aí serem tiradas, né, de imediato do horário eleitoral. Quer dizer, ali um trabalho feito, já é feita uma análise muito rápida ali, de imediato esse trabalho está sendo realizado. Doutora Patrícia, com relação, a senhora já falou aí, tem mais inclusão para que a gente possa enriquecer mais ainda o trabalho de vocês? Sim. Fique à vontade. Sim, uma figura interessante que vai surgir para essa eleição e que os eleitores vão tomar conhecimento no dia, né, do pleito, é o coordenador de acessibilidade. Todos os locais de votação, por uma orientação do TSE, vão ter uma pessoa responsável só por verificar as questões relacionadas à acessibilidade. A ver no dia da eleição se existem degraus, batentes que dificultem a locomoção, o acesso de pessoas cadeirantes, de pessoas com mobilidade reduzida, para fazer a distribuição dos fones de ouvido para pessoas com baixa visão, para verificar se os banheiros são acessíveis, se as portas são largas o suficientes. Porque todas essas questões de acessibilidade, o cartório eleitoral, ele verifica quando faz a vistoria meses antes da eleição. Mas a gente vê o local vazio, né? É diferente verdade. Quando você tem o local lotado, cheio de eleitores. Atende a demanda, né? Saber, né? Em cima daquilo. Então, a gente vai ter essa figura do coordenador de acessibilidade, que é importantíssima, que vai ver a dinâmica do dia da eleição e que vai fazer um relatório sobre tudo o que precisa melhorar. E nós, inclusive, já firmamos uma parceria com a Secretaria de Educação do município de Juazeiro, com o secretário de Infraestrutura. Quando passar a eleição, nós vamos fazer esse relatório e vamos passar para eles, para que eles já tomem todas as providências a nível de município de Juazeiro do Norte, para fazer com que os prédios públicos de Juazeiro sejam um exemplo de acessibilidade. Hoje está tranquilo para a eleição? Está tudo bem? Foi pelo trabalho que foi feito pelo cartório? Sim, nós fizemos esse trabalho, nós já fizemos, nesses últimos 2 meses, 2 reuniões com o secretário de Infraestrutura, tudo o que está ao alcance, tanto do município quanto da Justiça Eleitoral, para vencer essas barreiras, nós estamos juntos fazendo. É claro que existe... É mais um parceiro, né, doutora? Exatamente. Como sempre. É claro que sempre existem aquelas questões que demandam mais tempo, né? Porque obras a gente precisa... E a estrutura, né? Licitações. Tem questões que também demandam, por exemplo, a INEL. Então, a gente sabe que tem algumas coisas que não vai dar tempo de resolver para essa eleição, mas só o fato de nós estarmos alinhados, conversando dentro dessa parceria, a gente já sabe que vai trazer bons frutos para toda a comunidade de Juazeiro. Eu falei em propaganda, doutora, então só para terminar esse assunto aqui, não tem mais desculpa, eu não tenho acesso, sou um cadeirante, tá aí, ó. Uma boa notícia, vá lá exercer o seu direito de cidadão, vá lá votar, né? Fortalecendo a sua democracia. Doutora, com relação à propaganda, a gente começou a falar em propaganda, eu acabei cortando. Nas redes sociais, vai até que dia, é liberado, como é que faz, como é que tá? Tem também essa, lógico que tem toda a preocupação, né? A gente falando de fake, lógico que tem toda essa preocupação. Tem uma data certa para que isso aconteça? É liberada? Como é que funciona? A grande dificuldade da gente falar sobre propaganda é porque há um ponto em que se confunde o que é a propaganda e o que é a liberdade de expressão do eleitor. O eleitor, ele tem suas redes sociais, né? Então, toda a parte de propaganda em redes sociais, ela é bem regulamentada, tanto pela Lei 9.504, a Lei das Eleições, quanto a resolução da propaganda. Os prazos também dependem muito. A gente sabe que hoje em dia internet não é só os perfis de redes sociais, a gente tem vários, inclusive, meios de comunicação que são exclusivamente via internet. Então, a depender, jornais, né, que antes eram escritos, hoje tem a versão digital. Então, a depender do veículo que for utilizado, a gente vai ter datas diferentes. E é muito importante que todos aqueles meios de comunicação, bem como os próprios candidatos, as próprias federações, coligações, qualquer dúvida, elas acionem as suas assessorias jurídicas para tentar tirar essas dúvidas junto ao órgão competente, que no caso é o TRE e no caso da eleição presidencial, o TSE, porque nós no cartório eleitoral, juiz eleitoral, nós não temos a competência legal para responder a quaisquer dessas questões, uma vez que quem vai julgar esse assunto é o próprio Tribunal Regional Eleitoral. E até porque os partidos têm aí os seus assessores jurídicos, né, que eles podem muito bem orientá-los, os seus candidatos, porque fica aquela dúvida, eu sou eleitor, então, que a senhora acaba de colocar, eu tenho minha rede social, posso falar muito bem, enaltecer quem eu bem quiser e entender, né, de uma maneira respeitosa, logicamente. Já para o candidato a coisa é diferente.
a gente entende e crê que eles foram orientados pela sua assessoria jurídica. Não sei se a Luciana tem mais alguma coisa, se o Júnior tem mais alguma coisa. Eu acho que esse papo aqui é muito esclarecedor. Doutora Patrícia, eu queria que a senhora deixasse os contatos do cartório eleitoral para a população de Juazeiro do Norte. Qualquer dúvida, eu sei que vocês são sempre assim, o plantão lá não para, né? Todo mundo lá do plantão trabalhando. Eu queria que a senhora ficasse à vontade aí para a senhora passar esses contatos para a população juazeirense, pedir o apoio da população, que é muito importante, que ajude. Uma coisa que eu queria chamar aqui a atenção, eu fui votar na última eleição na Câmara Municipal, eu caí 1,80 m praticamente, escorregando naquele santinho. Não façam isso, cuide da nossa cidade, tenha respeito. Isso não é a doutora que está falando, não. Isso é a opinião de Pedro Silva. Eu constatei, doutora, a cidade fica suja, fica horrível. Então, a gente deixa aí, os próprios candidatos se toquem, respeitem essa situação, né? Isso é um pedido que a gente faz. Precisa você jogar 1000 santines, como aconteceu lá, né? Então, assim, acho que é interessante você também cuidar do meio ambiente, um respeito ao meio ambiente, um respeito à população. Se você não distribuir o seu santinho, problema teu, guarda, vai vender no... Tem gente aí que está comprando para reciclar papel, né? Faça isso daí, mas respeita, deixa a cidade limpa. Então, doutora Patrícia, por gentileza, deixe os contatos lá do cartório, fique à vontade. Se nós não tocamos em um assunto, que a minha cola aqui não deu para ver direito aqui, ou se eu esqueci, mas creio eu que boa parte, eu acho que relevantes, né, informações para a nossa população. Eu queria que a senhora ficasse à vontade, deixasse os contatos aí do cartório, para que a população pudesse assim entrar em contato, caso tenha dúvida, eleitor, como a senhora bem colocou, e o próprio candidato também. Claro. Queria só lembrar para todos nós, eleitores, né? Eu também sou eleitora, né? A gente precisa se preparar para o dia da eleição. Isso. É um dia muito importante. Então, a gente precisa estar preparado. Não é um dia que a gente acorda assim, vou votar. Não. Tem toda uma preparação. Então, a primeira preparação é acompanhar a propaganda eleitoral, né? Que muita gente diz, eu não gosto de propaganda. Ela é importantíssima. Para eu conhecer todos os candidatos. É claro que aqui e acolá a gente já tem um candidato da preferência e a gente acha que não precisa escutar os outros, mas ouvir as propostas também é um dever de cidadania. Verdade. Então, muito bem lembrado. Exato. Então, assistir todas as propagandas, saber quem é que está concorrendo para deputado estadual, para deputado federal. Então, não tome sua decisão agora. Assista as propagandas, pondere, pesquise, estude e tome sua decisão. Uma vez tomada a decisão, é muito importante a gente lembrar de anotar no papel. Uma colinha é permitido? Exato. É permitido, é recomendável. É recomendável. Essa é uma eleição muito de bom, 5 votos. É número demais. Eu mesma esqueço sempre, né? Então, assim, eu sempre levo anotado num papel meu deputado federal ou deputada federal, meu deputado ou deputada estadual, enfim, todos os meus candidatos. Anota num papel, não deixa para decidir na hora, que na hora sempre dá um branco. Então, leva tudo anotadinho. Outra coisa que é importante se preparar para ir, né? Baixa o e-título. Verifica onde é o seu local de votação. Tenha a certeza de que sua sessão não mudou de local. Não é porque você vota há 30 anos no mesmo local, que aquele local vai continuar Eu sempre verifico o meu não é título, eu tenho aqui. Exatamente. E se você não tem o e-título ou tem alguma dificuldade de baixar o aplicativo, o nosso melhor número de contato é o 148, Disque Eleitor. O Disque Eleitor, quando o eleitor liga para lá, ele já direciona para o cartório eleitoral certo da pessoa. Então, liga para o 148, se informa de onde é a sua sessão, onde é o seu local de votação, o que é que você precisa levar. Então, se prepara. Na véspera, é que nem estudante quando vai fazer o Enem, né? Que você na véspera prepara tudo, pois pronto, eleitor. Deixa tudo separado ali, tudo direitinho. Procura o título, se você ainda não tem o título, é importante, né? Um documento de identificação. Documento de identificação com foto, o seu título de eleitor, se você tiver. Se não tiver, o documento de identificação com foto já resolve, né? Então, separa o seu documento, separa a sua cola pesca. Vista a camisa do seu candidato, se você quiser, coloca o bottom, mas vá exercer o seu direito cívico, respeitando a todos, respeitando a lei, e logo após votar, volte para casa. Dia de eleição não é dia de estar na rua, é dia da gente estar em casa. Sai, vai porque é um dia que todo mundo sai de casa ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, é importante a gente sair e votar,
se manifestar, mas logo em seguida voltar para casa para acompanhar toda a cobertura do dia da eleição, que vai ser feita pelo Pedro, por todos os profissionais de Juazeiro do Norte, que vão nos trazer as melhores informações e nós vamos escutá-los da segurança da nossa casa. Doutora, se tem uma coisa que eu acho muito bonita numa pessoa, principalmente os idosos, a maneira como essas pessoas se vestem para ir votar. Eles se preparam, tomam aquele banho, tem gente que vai de terno, camisa branca, calça de linho. Lá em São Paulo eu morei 20 anos, eu sempre fiz isso. Para mim é um orgulho. Isso. Eu gosto de ouvir todos. Não tenho compromisso com ninguém. O que vai me convencer é uma boa proposta. É a pessoa. É isso que falta. Até porque o leite derramado a gente não consegue pegar. Eleição, democracia é bom, porque você tem a oportunidade de 4 em 4 anos. Então, assim, você vota hoje e você pode... E é importante que a gente, ao longo dos 4 anos, a gente acompanhe o candidato no qual a gente votou. Se a gente elegeu um representante, um deputado estadual ou deputada estadual, um deputado federal ou deputada federal, uma senadora ou senador, enfim. É importante a gente acompanhar. A eleição, ela não termina no voto. O voto é apenas o começo de um processo. Pelo contrário, agora é que começa o processo, né? E eu me preparo para votar em 2024, em 2026, no momento em que eu depositei o meu voto. Eu já começo a estudar aquele que eu elegi para saber se ele merece o meu voto novamente na próxima eleição. Então, é um longo caminho. E eu tinha um professor na faculdade que ele falava muito, ele dizia assim, a gente se veste de acordo com a importância que a gente dá ao evento. Então, é bacana isso. Quando a gente fala assim, se prepare, vista a camisa, isso é bacana, isso é uma demonstração de cidadania, né? Você se preocupar, você ir vestido, mostrando que você considera que aquele é um momento importante, que você é cidadão, você vai participar do processo e você está ali votando com consciência. Isso é muito bacana. E para os nossos eleitores, lembrar que já tem muita gente, não é só aqui em Juazeiro, não. Essa eleição de agora, de 2022, ela é um trampolim para muita gente já para 2024. Comece a analisar a partir de agora, viu? Que é muito importante você fazer isso. Doutora, para a gente finalizar, com o andar, né? Com esse... A cada ano, logicamente, tem um trabalho de biometria, essa eu chamo de busca ativa por esses jovens eleitores e tudo. Está distante da gente ter segundo turno aqui em Juazeiro, com essa celeridade, nesse número de aumento, que é acima de 200 mil eleitores, né? Isso. Hoje nós temos em Juazeiro 180, pegar minha cola, 183.286 eleitores. Está perto. Pelo ritmo que Juazeiro cresce, que a gente tem observado nos últimos anos, nós acreditamos que em 2028 é muito possível que nós tenhamos segundo turno. A gente não tem como dar certeza, claro, né? Lógico, isso é uma previsão, mas se nós continuarmos no ritmo de crescimento que Juazeiro tem em relação ao seu eleitorado, é muito possível que daqui a 2 eleições municipais a gente tenha segundo turno. O trabalho dobra. Mas é prazeroso, né, doutora? É muito gratificante. Muito gratificante, é verdade. Porque quando a gente vê que o nosso trabalho foi visto pela sociedade e quando encerra que você diz, deu certo, não tem coisa melhor. Doutora Patrícia Vieira, Luciana, muito obrigada mais uma vez pela atenção. Estaremos à disposição de vocês a hora que vocês precisarem. É só, principalmente no dia da eleição, para levar a informação para você que está nos assistindo. Eu quero agradecer o carinho que vocês têm conosco, com todos os radialistas aqui em Juazeiro. Eu vejo a atenção de vocês, muito trabalho, mas sempre tem um tempinho para atender a imprensa, para atender a população. Eu quero desejar boa sorte a todos vocês, em nome do Dr. Renato Belo, né, que é o juiz eleitoral aqui da cidade de Juazeiro do Norte, a toda a equipe do cartório, parabéns pelo trabalho. Somos parceiros, precisando para levar a informação à população. Nós, com certeza, estaremos sempre à sua disposição e eu quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui, em nome da senhora, parabenizar toda a equipe do Cartório Eleitoral de Juazeiro. Fique à vontade, que Deus lhe abençoe e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço muito. Nós também estamos sempre à disposição. Esse trabalho é um trabalho que nos engrandece e faz parte do nosso trabalho, essa parceria com todos vocês. Então, saibam que nós estamos sempre à disposição, na hora que precisar, a gente sempre dá um jeitinho, abre a agenda, né? Porque a gente compreende que isso é muito importante. Não tem como o cartório eleitoral ter um bom trabalho se não tiver essa ligação próxima com a sua comunidade. E a nossa ligação com a nossa comunidade se dá através dos radialistas, através de todos os meios de comunicação de Juazeiro. Então, nós estamos sempre à disposição, estamos aqui hoje e até o dia da eleição faltam 24 dias. É muito tempo, dá para a gente se encontrar várias vezes daqui Eu até faço lá. questão. Tem mais alguma coisa? Não. Cola ajudou? A minha ajudou demais. Eu acho que foi legal. Gente, muito obrigado a você
e nos deu aí o prazer da sua audiência. Eu agradeço demais a sua atenção. Fica ligado aqui com a gente, News Cariri. Tudo que aconteceu na eleição, doutor Patrício, eles são 24 dias. Tem muita coisa para acontecer e nós aqui para divulgar, para informar para você. Forte abraço, News Cariri, eleições 2022.